O que é um fato? Parece uma pergunta bem simples, né? Mas a resposta pode, na verdade, mudar tudo o que a gente pensa sobre a realidade. Hoje, vamos mergulhar na ideia de que os fatos não são simplesmente descobertos, mas sim construídos. Para entender isso, a gente vai começar com uma provocação. Será que existem fatos puros? Ou tudo são interpretações? Depois, vamos ver como a ciência tentou criar uma lógica simples de causa e efeito e como, em certos momentos, essa lógica não dá conta. A partir daí, a gente vai explorar como as teorias são a luz que dá sentido aos fatos. E isso vai nos levar a uma conclusão surpreendente, a de que a própria realidade é, de certa forma, uma construção. Então, a primeira questão é essa, bem no centro do debate. Aquilo que a gente vê no mundo são fatos objetivos ou são as nossas próprias interpretações que acabam moldando o que a gente vê? Essa é uma pergunta que mexe com as bases não só da ciência, mas de como a gente entende tudo ao nosso redor. E olha, ninguém expressou essa ideia de uma forma mais radical do que o filósofo Friedrich Nietzsche. Ele foi direto ao ponto. Ao contrário, fatos é o que não há apenas interpretações. É uma afirmação que desafia completamente o que a gente instintivamente acredita sobre o mundo. Do outro lado dessa discussão, a gente encontra o positivismo. Para pensadores como Augusto Comte, a ideia era muito mais simples e direta. Há apenas fatos. Para eles, a ciência deveria ser uma busca pura, limitada só àquilo que a gente pode ver, medir, observar, sem espaço nenhum para interpretação. E essa busca por fatos puros, por uma ciência exata, encontrou um exemplo muito prático na psicologia, com a lógica de causa e efeito do modelo behaviorista. A tentativa aqui era bem clara, transformar o estudo do comportamento humano em uma ciência exata. A causa, nesse modelo, é o que eles chamam de estímulo. É como se fosse o gatilho, qualquer coisa que vem do ambiente e provoca uma reação. Pode ser algo físico, tipo um barulho alto, ou algo social, como uma promessa de recompensa. E o efeito, claro, é a resposta, ou seja, o comportamento que a gente observa logo depois do estímulo. A grande sacada desse modelo era a simplicidade. Um estímulo leva a uma resposta. Tudo observável, tudo mensurável e, o mais importante, tudo previsível. O poder por trás dessa ideia é imenso. Pensa bem, se você conhece a causa, você pode controlar o efeito. Quem domina essa relação de estímulo e resposta consegue moldar comportamentos, seja numa sala de aula, numa campanha política ou até num comercial de TV. Mas, e quando o fato, mesmo sendo totalmente claro, indiscutível, simplesmente não diz nada? É exatamente aqui que a simplicidade do positivismo começa a mostrar suas rachaduras. Chegamos ao momento em que os fatos, sozinhos, ficam em silêncio. Vamos imaginar um tribunal. Existe um fato sobre a mesa, que ninguém contesta, aceito por todos. João matou Pedro. A causa, João, e o efeito, a morte de Pedro, estão perfeitamente claros. Só que esse fato bruto, por si só, não nos diz nada sobre o que realmente importa. A única pergunta que vale a pena fazer é por quê? E para essa pergunta, o fato não tem resposta nenhuma. Porque esse mesmo ato de matar pode ter sido legítima defesa, pode ter sido vingança, um assalto que deu errado, pode ter sido em defesa da honra ou até mesmo um ato de compaixão, como a eutanásia. O fato é o mesmo, mas o significado muda completamente dependendo da história que a gente conta sobre ele. É exatamente isso que o filósofo Immanuel Kant quis dizer. Os fatos não falam. Sozinhos, eles não significam nada. São mudos e cegos. Eles só ganham vida, só ganham algum significado quando uma mente pensante os interroga, os questiona. Ok, se os fatos são cegos, o que dá visão a eles? A resposta é a teoria. E aqui vem a grande virada de chave. A teoria não é algo que a gente cria depois de ver os fatos. A teoria é a própria luz que permite que a gente enxergue os fatos. Um exemplo perfeito disso vem da história da física. Pense na trajetória de um projétil, de uma bala de canhão. Durante séculos, todo mundo via a mesma curva no céu, mas o que as pessoas entendiam sobre essa curva era definido por duas teorias completamente diferentes. Para a física de Aristóteles, a curva era óbvia. O projétil se cansava e caía, porque a tendência natural de tudo é ir para o repouso. Mas aí Galileu olhou para a mesmíssima curva e viu algo totalmente diferente, porque ele estava guiado pelo conceito de inércia. Para Galileu, a curva não era um movimento só, mas dois. Um para frente, que queria continuar para sempre, e um para baixo, sendo puxado pela gravidade.
A teoria não só explicou o fato, ela mudou o que o fato significava. Outro caso fascinante é o do médico Semmelweis. Ele percebeu uma relação de causa e efeito. Os médicos que não lavavam as mãos estavam causando febre em pacientes. A solução dele, lavar as mãos, funcionou, salvou vidas. Mas a teoria dele sobre o porquê disso acontecer estava errada. Foi só quando surgiu a teoria dos germes que a gente entendeu de verdade o que estava acontecendo, e isso abriu caminho para vacinas, antibióticos. Isso mostra que encontrar uma correlação não é a mesma coisa que ter a explicação correta. E tudo isso nos leva ao ponto central do nosso argumento: a construção da realidade. Se a teoria vem antes do fato, então, o conhecimento não é algo que a gente encontra pronto no mundo. É algo que nós ativamente construímos. E a ferramenta mais importante para essa construção é a imaginação. Gunnar Myrdal resumiu isso muito bem. Ele disse: os fatos não se organizam em conceitos e teorias se simplesmente os contemplamos. Eles são como tijolos soltos, precisam de um arquiteto, de uma planta para se tornarem um edifício de conhecimento. A provocação de Robert K. Merton vai ainda mais fundo. Pense na palavra dados. Ela vem do latim e significa algo que nos é dado pelo mundo. Merton vira isso de cabeça para baixo. Dados não são dados, são construídos. A gente fabrica os dados usando as ferramentas que já temos na nossa cabeça, os nossos conceitos. E Max Scheler leva essa ideia até a sua consequência mais radical. Ele basicamente diz que um fato puro, algo que existe sem nenhuma interferência do nosso pensamento, simplesmente não existe. O próprio ato de observar já é um ato de interpretar. Nietzsche nos dá uma metáfora brilhante para isso tudo. Ele compara dois tipos de pensamento. De um lado, tem o entendimento calculador, que é como um caminhante pesado, cauteloso, que só dá o próximo passo depois de ter certeza de que o chão é firme. Do outro, tem o pensamento filosófico, que é como um trapezista leve, audacioso, que usa a imaginação para saltar de uma possibilidade para outra, sobre o abismo da experiência. E essa imagem do trapezista nos deixa com uma reflexão final. Se o conhecimento não é uma descoberta passiva, mas sim uma construção ativa, corajosa, então qual é o verdadeiro papel da imaginação na nossa busca pela verdade?